Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim: A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Ontem foi dia da enfermagem. Nós prestamos aqui a nossa homenagem. Na manhã, quando nós abrimos o programa, à tarde também, professor Tobias, a Rede Novo Tempo de Comunicação. Muito nós falamos aí sobre o dia da enfermagem. Você sabe por que o dia 12 de maio recebeu então esta data especial? Foi o dia em que nasceu Florence Nightingale. Ela que nasceu na Itália, na cidade de Florença, dia 12 de maio de 1820. De nacionalidade britânica, ela foi fundadora da enfermagem moderna. Ela foi a pioneira no tratamento de feridos em batalhas, ficando famosa por sua atuação na Guerra da Crimeia. Devido aos seus estudos, devido aos seus esforços, Florence conseguiu fundar a escola de enfermagem no Hospital St. Thomas, na cidade de Londres, em 1860, o que foi um marco para a história da enfermagem contemporânea. Mas sabe, na época em que Florence decidiu se tornar uma enfermeira e auxiliar as pessoas em suas mazelas, curando-as, auxiliando ali nos tratamentos, essa era uma atividade que não era bem vista pela sociedade. Em geral, as pessoas que atuavam nesta área viviam de doações, viviam daquilo que a igreja destinava, viviam uma vida bastante franciscana, digamos assim. E a sua família, que era uma família nobre, então foi contra esta sua decisão. Queriam arranjar para ela um grande casamento, manter ali a linhagem da família. Isso me fez lembrar também do que diz Efésios 6, versículo 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Se é bem verdade que o ser humano precisa respeitar, honrar pai e mãe, é verdade também que o versículo diz: obedeçam a seus pais no Senhor. E aqui Florence, ela coloca que tinha sentido um chamado de Deus para atuar dessa forma. E realmente a gente percebe que Deus a havia chamado para esse lindo ministério de diminuir o sofrimento das pessoas, frente ao resultado que ela alcançou por meio da sua perseverança e da sua luta, da sua vida. Atuando na Guerra da Crimeia, a gente tem, por exemplo, o seguinte exemplo aqui. A gente tem a seguinte situação. Cerca de 40% dos soldados britânicos que estavam hospitalizados em decorrência da guerra, eles acabavam falecendo. E a partir do momento em que Florence Nightingale colocou ali alguns processos de higiene e fez algumas estatísticas, gerou alguns números para poder monitorar o que estava acontecendo, alterando alguns processos, esse número passou para ser 2% dos que estavam hospitalizados. Tamanha foi a diferença aqui causada por essa sua iniciativa, sua movimentação. E ela foi assim reconhecida, foi depois chamada como a Dama da Lanterna, da Lâmpada. Ela passava a noite, muitas vezes ali entre os pacientes, com uma chama acesa, e os cuidava até mesmo durante a madrugada. E ela foi reconhecida por isso, recebeu menções por esse mérito, fundou ali essa escola, como mencionei agora há pouco, e hoje é considerada a mãe da enfermagem. A mãe da enfermagem como é conhecida hoje. Ela veio a falecer em 1901. Aliás, ela só parou de trabalhar quando ficou completamente cega, em 1901, e morreu em Londres, aos 90 anos de idade, anos mais tarde. Esta é a história de uma pessoa que inspirou a enfermagem, como nós vemos hoje, e que pode inspirar também a cada um de nós. Ela é uma pessoa piedosa, uma pessoa que cria também em Deus, uma pessoa cristã. E muitas vezes hoje nós, enquanto cristãos, temos esquecido
parte da Bíblia como essa parte que eu li aqui no começo. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. O que hoje nós podemos fazer e não temos feito pelo próximo? Ou o que nós podemos melhorar no atendimento àqueles que estão precisando? Aqui na Bíblia foi citado o grupo órfãos e o grupo das viúvas, que naquela época eram os que mais sofriam com as dificuldades, com as limitações sociais da época. Mas e hoje? De que forma nós temos auxiliado aqueles que de repente precisam de direcionamento dentro do lar, que precisam de recursos financeiros também, que precisam de alimentos, que precisam de um conselho que seja? O que hoje Deus está colocando em suas mãos para você não negligenciar, mas colocar em prática e obedecer, fazer, servir. Que assim como Deus nos carrega em seus braços quando estamos precisando, nós possamos ser os braços de Deus para carregar outras pessoas ao nosso redor. Isaías 40:29 diz assim: Ele, o nosso Deus, fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. E nós podemos ser esse braço que recebe a força de Deus para auxiliar a quem está precisando. Pense nisso e que Deus nos ajude a sermos pessoas mais fraternas e solidárias. Para mim, Esael Fernando, foi um prazer, um privilégio ter feito companhia cristã nesta manhã e ao longo de toda esta semana, hoje, sexta-feira, dia 13 de maio de 2022. A você o meu carinho, meu grande abraço, fique na paz. Na sequência, às 11 horas, tem Vida e Saúde. E até a próxima segunda-feira, se Deus assim permitir. Até lá.